Cadê a menina das crianças? Não tá, né? Muito bom dia a todos. Com muita alegria que mais um domingo a gente se encontra para aprender um pouco mais, para discutir também, porque sempre que as palestras são dadas aqui na nossa casa, ela é aberta para todos nós, para que todos participemos juntos, para que a verdade não seja de quem fala, mas compartilhada por quem escuta também. Todos nós bem sabemos que cada um de nós já guarda essa verdade dentro de si. O que a gente faz nesse momento é relembrar, trazer para fora coisas que já estão armazenadas lá, mas que muitas vezes a gente esquece de trazer na prática. A doutrina espírita é isso. Ela nada mais é do que uma releitura de coisas que já estão armazenadas no nosso inconsciente, que vem para fora, para que a gente lembre de executar, de praticar, de seguir adiante e para nos dar força também. Nós temos vários trabalhos aqui na casa. Entre eles, a gente sempre lembra o nosso grupo de apoio para quem tem problemas com qualquer tipo de vício na sua casa, para nos procurar. Nós temos um trabalho sexta-feira, não é um trabalho especializado, obviamente, mas é um trabalho de apoio, em que a pessoa pode ou não estar fazendo alguma coisa, algum tratamento fora daqui, mas a casa aqui, nós temos um encontro nas sextas em que nós damos um apoio para a família e para as pessoas que estão passando por esse período de dificuldade. Temos também palestras abertas nas quintas-feiras, no sábado, a partir das 17 horas também, e palestras nas terças-feiras também. A gente sempre lembra nosso trabalho social, para quem puder colaborar conosco, nós temos uma entrega de cestas, então quem puder, tiver condição de nos ajudar, sempre é bem-vindo, qualquer tipo de colaboração, para a gente poder também colaborar com as pessoas que têm maior necessidade. Sempre vai ter, gente, nós somos num mundo de expiação e prova. Sempre vai haver gente com dificuldade. E o alimento da alma não vai acontecer se não tiver o alimento da carne antes. O corpo precisa se sustentar para que a gente possa, a partir de então, buscar o alimento da alma. É isso que a gente se preocupa também. A gente ensina a pescar, mas também tem que dar o peixe de vez em quando, para que a pessoa possa ter força para pescar em seguida. Então vamos agora nos preparando, entrando em sintonia com o mais alto, pedindo a Deus e aos espíritos aqui presentes, que já harmonizaram o nosso ambiente, para que nos auxiliem no entendimento, e nas condições íntimas para que a gente possa, através do que for ensinado, participar mais da vida em família, no trabalho, com os amigos, para que o fruto do aprendizado não fique só na consciência, mas seja uma ação na vida, para que nós sejamos ativos na fé, na crença e na vontade. Sejamos todos nós, cada um de nós, espíritos no sentido de ação na vida. Sermos bons, perdoarmos, andarmos unidos com Deus, com o mais alto, a todo instante. Vamos sempre ter certeza de que Deus está conosco. Nós é que às vezes esquecemos disso. Então vamos nos lembrar sempre de nos manter ligado com o mais alto. Porque enquanto essa ligação se mantém, a nossa vida também se mantém mais serena, mais tranquila, mesmo nos momentos mais difíceis. Pedimos então permissão para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje é nosso amigo de muito tempo, já o Wagner, que já está aqui presente. Bom dia a todos. Bom dia, é isso aí. Que Jesus nos abençoe, possa irradiar nossos corações e os mentores amigos possam consultar os nossos pensamentos para que essa palestra, essa pequena conversa, essa fagulha de amor, de luz, esse orvalho espiritual
adentre ao coração de todos nós. O tema é um tema muito assim alongado. Ele faz parte de um alicerce do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E os itens que serão abordados, que é o 4 e o 5, por si só, ao lermos nas nossas casas, ao revermos esta palestra na internet, nós vamos estar observando quanto ensinamento tem para passar para nós. Quanto dessas coisas nós praticamos às 24 horas do dia. Então, como são abordagens do nosso cotidiano, que fala de alegria, de tristeza, de bonança e de falta. Como fala do muito e fala do pouco. Como fala nesta passagem que a sabedoria com a avareza produz grandes traumas, e a humildade com discernimento e o pouco de comer produz grande sabedoria ao homem. Então tudo nos traz e nos remete uma relatividade. Então, como nós estamos falando do relativo, estamos falando de irmão para irmão, de amigo para amigo, de jornada para jornada, de espírito para espírito, nós vamos abordar um tema mais com histórias, de cunho moral. Porque nós vamos falar as fontes e os nossos irmãos, ao rever a palestra, vão consultar e vão ler o que nós temos para passar hoje. E aí vai ser um complemento do que nós estamos falando. A palestra se torna, irmãos, aos amigos, uma grande introdução, um grande convite. Porque se nós ficarmos sentados, simplesmente absorvendo o conhecimento e não realizando, nós vamos ser como grandes dinossauros, né? Pernas fortes e robustas, cabeças enormes, corpo alongado. Mas também podemos dizer que os nossos braços se tornarão atrofiados. Seremos braços raquíticos, braços preguiçosos. Quando nós sabemos que, na verdade, existe o equilíbrio. Tem que ter todo um conjunto, né, de conhecimento, de ação, de coragem, de mudança interior. Vamos lá. Nós vamos ler um poema que fala justamente da ingratidão, né, dos aqueles que padecem da ingratidão. A ingratidão e a injustiça dos homens com relação à sua sorte. Quando falar sua sorte, você entenda sua sorte. É Jean La Fontaine. Então fala assim: o mercador pelos mares comerciava, em cada viagem mais rico ficava, nenhum golfo ou rocha sua paz abalava, nenhum navio com mercadorias voltava. Outros conheciam a triste advertência, o destino e Netuno tinha sorte e vontade. O destino e Netuno tinham forte vontade. A fortuna o aportava com tranquilidade. Seus servos tinham zelo e tinham habilidade. Vendiam tabaco, açúcar, especiarias, sedas porcelanas, o que mais se queria. A fortuna nenhuma outra igualaria, tinha a chave do ouro, que tudo abriria. Teve milhões em ouro, luxúrias e roupagens, só em ouro lhe faltava as mensagens. Cães, cavalos, postilhões de carruagem, a fortuna caprichava as homenagens. Um amigo perguntou a origem do esplendor, e ele disse: eu sei a hora certa, sim senhor, de pedir
de emprestar, seja lá o que for. Tenho cuidado e talento, sim senhor, e tudo isto ao meu dispor. Seus lucros era tal, alcançava milhões. Que resquício outra bela jogada. Mas a afronta acabou malograda. Afronta. A pessoa dele acabou malograda. E prudente penou com a empreitada. O navio velho na chuva naufragou. E outro, o bandido e os piratas levou. O terceiro, até o porto ileso chegou. Mas a mercadoria ninguém comprou. A sorte só dá uma chance, nós sabemos. Reverteu seus servos em ladrões aos remos. O destino o abateu com um golpe e veredanos. Deixou a lição que raramente esqueçamos. O amigo soube a sua dor sem demora. Foi a sorte aí. O mercador chorava. Analise, diz o amigo, e agora? Seja mais sábio com o mundo lá fora. Dou-lhe um conselho saudável. Constitua atribuir o homem sensível. Ao trabalho, a paz e a fortuna amável. Ao destino tudo é desagradável. Pois, cada vez que nós erramos, espantando, não nos conformamos, é sempre assim, ao longo da vida nos queixamos, e o destino ou a sorte culpamos. O bem obtemos por nossa conta, mas o mal nos prende, nos monta. Sempre certos, a verdade desponta, sempre o destino é que apronta. Então, veja, depois vocês revendo esse poema com calma, né? Ele fala justamente do sucesso que ele tinha, e ele falava aos quatro ventos que ele era o sábio, que ele era o prudente, que ele era o suprassumo da inteligência do comércio. E ele estava indo com muita agilidade, com muita sabedoria, crescendo fortunas e fortunas, aonde quer que ele parava nas estalagens daquela época das embarcações. Isso nos fez remeter, né, sobre o tema, sobre o bem-aventurado dos aflitos, né? Porque, veja, continuando aos estudos deste poema, ele nos relata justamente o homem que coloca fé nos bens materiais. Um homem que coloca fé no bem tangível, daquilo que ele vê, naquilo que ele possui, que são nossos irmãos, nossos amigos, até materialistas, né? Porque até para ser materialista tem que ser fé, tem que ter fé, né? Então, o que nós queremos passar hoje, e lembrando também, logo eu vou falar quem é, né? De um irmão muito sabido por todos nós, né? Principalmente pela Igreja Católica, que chama Camilo de Leles, né? Camilo de Leles era de uma família muito abastada, no século XVI, que é 1520 a 1570, né? E ele tinha grandes posses, famílias de armas, na região portuária da Itália. E ele era muito bonito. E ele usava da tua beleza, da fortuna da família para multiplicar aquilo. Só que a soberba afligiu aquele homem. E ele começou a usar, né, os pais desencarnando, ele começou a usar toda aquela fortuna, que ele já tinha os bens dele, a família já tinha mais bens. Veja, ele ficou milionário para aquela época, um afortunado. E ele começou a usar todos aqueles bens para esbanjar, com mulheres, com festas, com disparates, comprava e humilhava pessoas, e ele foi pegando e adquirindo dois grandes malefícios, o vício do jogo e o vício da bebida.
Em consequência do jogo da bebida, vêm as mulheres. E usurpou toda aquela fortuna. Porque as pessoas sabiam que era ele que vinha jogar naquela semana. Todos os locais se preparavam para extorquir dinheiro dele, para tirar o dinheiro dele. Quanto mais, melhor. E foi usurpando todo aquele bem. Então, toda uma construção de família, armas, status, junto a governos, países, a reinados, foi deteriorando, até ele chegar na miséria. Mas antes dele chegar na miséria, o pouco de dinheiro que ele tinha, lhe deu um malogro, né? Como diz aqui na passagem do poema, ele foi malogrado, né? E diz o quê? Que apareceu uma úlcera no joelho dele. E aquela úlcera foi crescendo. Ele adquiriu doença de pele, né? Chegou quase a ser uma lepra, mas aquela doença começava a sair pus. E aquele pus exalava um cheiro. E aquele cheirume não deixava com que ele frequentasse os bares, frequentasse as tabernas, frequentasse os locais de jogos ilícitos, né? Bom, apesar que naquela época não tinha licitez ou não, né? Era jogo e jogo, né? Não frequentava mais os bordéis. E ele gastou o restante da sua fortuna tentando curar aquela úlcera, aquela próstata que saía, né? Minava água, sangue, era uma dor, ele não conseguia andar. E diz na história de Camilo que que a mãe dele tinha pedido a Nossa Senhora que lhe envolvesse o filho com amor e com uma extrema indulgência, porque ela tinha vergonha daquele filho, de fazer aquelas coisas que ele fazia. E aí o que aconteceu, pessoal? A mãe dele se tornou uma das maiores devotas de Nossa Senhora Auxiliadora naquela época. E pedia constantemente para aquela mulher, para aquela Mãe Maria Santíssima, que pudesse cobrir seu filho e fazer com que ele, assim como Paulo de Tarso, descesse as escamas da matéria, as escamas das imperfeições, as escamas daquelas situações com que ele realizava diariamente, constantemente a sua vida, né? E aí eu estou tentando lembrar como é que chama o encontro do Paulo, quando ele encontrou o Ananias, né? Então, ela, mulher, pedia para que Jesus, através de Maria, colocasse Ananias, como se fosse um Ananias, na vida daquele homem, para que ele parasse, para que ele se contesse naquela situação. E veja que não foi que apareceu aquela doença, porque o tema, lembrando, é causas das aflições. E nós estamos colocando aqui a mãe pedindo à espiritualidade que cessasse aquela vida desbórnia do seu filho. E teve que vir o quê? Pela misericórdia de Deus, uma doença que contesse ele para entrar naquelas localidades. E dentro daquelas localidades de luxúria, como ele tinha algo que produzia algo desagradável, mal cheiroso, era feio de se ver, as pessoas do mundo dele via aquela úlcera a minar água, a minar sangue, não parava. Ele só de pensar que ele ia beber, começava a minar. Só dele pensar que ele ia para a esbórnia, começava a doer a perna. Ele não conseguia nem andar para chegar nessas localidades. Veja como a espiritualidade é de uma bondade infinita na contenção de nós, seres humanos. Porque às vezes nós pedimos fortunas. Às vezes nós nos incomodamos em ter coisas. Porque meu vizinho tem coisas. E nós vivemos um verniz. E esse verniz é de consumir. De consumir e de consumir.
E quando nós vemos, nós estamos consumindo pessoas. Nós estamos explorando, envolvendo pessoas na nossa pseudo-alegria, na nossa pseudo-tristeza. E hoje nossos jovens estão se encantando por formas do corpo, formas de expressar através da roupa algo que é de belo, que é de formoso. Mas esquecemos de falar que são passageiros. Esquecemos de falar que são momentos. Às vezes nós copulamos com as pessoas mentalmente, já vampirizamos, malogramos, queremos mal ao outro, invejamos ao outro, temos ciúmes do outro. Nós aquela forma de possuir coisas, nós queremos possuir pessoas. E esquecemos dos valores do coração. Esquecemos que Deus nos dá o cobertor conforme o frio. E esquecemos que nós crescemos, assim como o caminho de Leles, né, nessa parábola, assim como La Fontaine, contando essa parábola, né, em poemas, sobre os grandes mercadores que ganhava tudo e perdia tudo. Veja, o ganhar e perder faz parte da nossa vida. Olhe para os grandes irmãos da espiritualidade. Podemos também citar, apenas citar, não vou falar a história. Santo Agostinho, um esbanjador, né? Ele pode-se dizer que ele é o primeiro alcoólatra que tem da história do cristianismo. Ele era alcoólatra, pessoal. Ele bebia e tinha problemas de cirrose. Veja, um grande sábio hoje. Mas por quê? Porque ele soube, assim como o Camilo de Leles, quando ele ficou moribundo, quando ele ficou nas esquinas, as únicas pessoas que conseguiam enxergar ele, porque nós somos assim, nós vemos pessoas debaixo das marquises e passamos ao largo, como aquela parábola do bom samaritano, que o publicano passou de um lado, o fariseu passou do outro, e justamente o samaritano, que era tido como ingrato, uma pessoa do mal, uma pessoa que fazia culto a deuses exteriores, né? Nós somos assim, né? Foi justamente o samaritano que socorreu. Veja, nós estamos pincelando, estamos envolvendo os irmãos no tema de hoje. Bem-aventurados os aflitos. O sábio é aquele que consegue discernir na opulência e na abastança. O prudente é aquele que ora a Deus em tons de agradecimento pela indulgência de Deus ter abençoado ele, por ele ter feito um bom negócio, por ele ter vendido algo, um terreno ou um carro, enfim, algo que te aflija. Mas dentro do seu coração é o que realmente nós temos que saber o que está exalando de dentro do nosso coração. Porque é isso exatamente que a espiritualidade faz. Ele não está preocupado se nós estamos com conflito. Eles estão preocupados com que tipo de sentimento nós estamos proferindo para o próximo. Se estamos abençoando a vida das pessoas. Se nós estamos realmente sinceros na nossa mudança. Porque se você está sincero na tua mudança, que a única mudança que você é capaz de fazer é a tua, e muitas vezes nós praticamos a mudança do outro, nós exigimos que o outro mude. E aí gera as aflições, porque ninguém muda ninguém, meu irmão. Ninguém muda ninguém. A pessoa que muda é aquela que quer mudar. Tá aí os irmãos adictos para dizer bem isso. Porque o que mais tem hoje, que mais é gastado hoje na cidade de São Paulo são milhões e milhões e milhões de dinheiro com recurso para a saúde, para que esses irmãos mudem. E a única mudança, o governo pode dar educação, mas a única mudança que vem é da pessoa para a pessoa mesmo. Ela tem que querer.
Tudo bem, nós damos as circunstâncias para que ela faça isso. Mas, no fundo, quantas oportunidades em clínicas de tratamento estão sendo aí, né, postas para que esses irmãos mudem? Veja, quando falo de adicção, clínica de tratamento, nós estamos falando de Camilo de Leles, porque ele teve a clínica dele lá também. Porque ele ficava moribundo na rua, os únicos pares dele que enxergava, que são os pares, são os próprios mendigos. E aí, para não se alongar, que não é a nossa função alongar o tema, mas sim despertar os corações dentro do tema, nós vamos ler, não no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos ler na Bíblia exatamente a passagem que está descrito pela espiritualidade. E nós convidamos aos irmãos a reverem esse tema. E reverem os bem-aventurados os aflitos, capítulo 4, causas atuais das aflições. Atuais, ele está usando a palavra atual, momento. E veja, isso daqui foi escrito, segundo a Revista Espírita, em 1852, meu querido. Então, casos atuais das aflições já tem 120 e poucos anos. E se você ler, é atual mesmo. Porque o que o Kardec escreveu, compilou, organizou, veio junto da espiritualidade maior. Nós só não sabemos o médium que deu a comunicação do item. Mas sabemos que saiu da Bíblia. E sabemos que essa espiritualidade que está aqui é atemporal. A moral do Evangelho é algo maravilhoso. Tanto é que a Bíblia é a Bíblia até hoje. E olha que sabedoria que está em Lucas, no capítulo 6. Bênçãos e ases. Jesus descendo com ele e parou num lugar plano. Estava ali muitos, né? Estavam ali seus discípulos e muitos moribundos, muitos necessitados, muitos leprosos, que diz aqui o tema, que diz também a respeito de Camilo de Leles. Porque esses trechos aqui de Lucas foi o que consolou esse homem e foi o que curou esse homem. Porque ele se apropriou das palavras. Assim como nós estamos hoje convidando a vocês, lá no seu íntimo, lá no seu quarto, num canto reservado, leia, se esclareça, peça com humildade. Senhor, conceda-nos a serenidade de suportar as coisas que eu não possa mudar, coragem para mudar aquelas que eu possa, e sabedoria para discernir umas das outras. Decore isso. E faça isso na sua casa. Mas não faça externadamente. Não procure pessoas para que vejam o que você está lendo, o que você está estudando. Não. Está fazendo errado. No seu íntimo, Jesus vai adentrar o seu íntimo, como está adentrando o íntimo de nós agora nessa palestra. Aos irmãos internautas que vão acessar continuadamente esse tema nos seus lares. Abençoa o seu lar quando vê esse vídeo. Abençoa a sua dificuldade. Pois foi isso que Camilo de Leles fez. Quando ele acordou, tirou os véus